Ao longo da história da humanidade, existem relatos que atravessam séculos e desafiam qualquer explicação lógica. Histórias sussurradas em templos, registradas em manuscritos antigos ou preservadas na memória coletiva de povos inteiros. Entre essas narrativas, algumas se destacam por um elemento em comum: objetos sagrados que parecem possuir poderes inexplicáveis. Relíquias religiosas que, segundo testemunhas, curam doenças, protegem cidades inteiras ou revelam eventos antes mesmo de acontecerem. Seriam apenas coincidências? Ou existe algo além da compreensão humana escondido nesses artefatos? Uma dessas relíquias é conhecida como o Sudário de Turim. Guardado há séculos, esse tecido simples carrega a imagem de um homem que, segundo muitos fiéis, seria Jesus Cristo após a crucificação. O mais intrigante não é apenas a imagem em si, mas a forma como ela foi criada. Cientistas já analisaram o tecido diversas vezes, e muitos afirmam que não há pigmentos ou técnicas conhecidas que expliquem como aquela figura foi impressa ali. Ainda mais misterioso é o fato de que a imagem apresenta características tridimensionais, como se tivesse sido formada por uma energia intensa vinda de dentro para fora. Para alguns, é um milagre. Para outros, um enigma científico ainda não resolvido. Outro objeto envolto em mistério é a Lança do Destino, também chamada de Lança Sagrada. Segundo a tradição, essa foi a lança que perfurou o corpo de Jesus durante a crucificação. Ao longo da história, diversos líderes poderosos buscaram possuir essa relíquia, acreditando que ela concedia poder absoluto a quem a detivesse. Há relatos de que imperadores e conquistadores que tiveram contato com a lança alcançaram grandes vitórias, mas também enfrentaram quedas trágicas pouco tempo depois. Coincidência ou consequência de algo maior? Ninguém sabe ao certo, mas o fascínio em torno desse objeto continua até hoje. E então há o Santo Graal, talvez a relíquia mais famosa e misteriosa de todas. Descrito como o cálice usado por Jesus na última ceia, o Graal teria o poder de conceder vida eterna ou conhecimento divino. Diversas expedições ao longo da história tentaram encontrá-lo, muitas delas desaparecendo sem deixar rastros. Lendas medievais falam de cavaleiros que dedicaram suas vidas à busca do Graal, enfrentando desafios sobrenaturais e enigmas impossíveis. O mais intrigante é que, mesmo após séculos de buscas, nunca se encontrou uma prova concreta de sua existência, o que apenas alimenta ainda mais o mistério. Mas não são apenas relíquias ligadas ao cristianismo que carregam esse tipo de aura inexplicável. Em diferentes partes do mundo, objetos sagrados de outras religiões também são associados a fenômenos estranhos. Na Índia, por exemplo, existem templos onde estátuas de deuses supostamente bebem leite oferecido por fiéis. Em determinados momentos, o líquido simplesmente desaparece diante dos olhos das pessoas, sem escorrer ou deixar vestígios. Cientistas tentaram explicar o fenômeno como capilaridade, mas muitos devotos afirmam que já testemunharam algo que vai muito além de uma simples reação física. No Japão, há relatos sobre espadas antigas consideradas sagradas, que teriam sido forjadas com rituais espirituais e carregariam a alma de seus criadores. Algumas dessas lâminas são descritas como capazes de influenciar o destino de quem as possui, trazendo sorte ou desgraça dependendo da intenção do portador. Museus e templos que guardam esses objetos frequentemente relatam eventos estranhos, como quedas repentinas de temperatura, sons inexplicáveis e até sensações de presença. E o que dizer dos ossos de santos preservados em igrejas ao redor do mundo? Muitas dessas relíquias são associadas a milagres. Há registros de pessoas que afirmam ter sido curadas de doenças graves após tocar ou rezar diante desses restos mortais. Em alguns casos, há até documentos médicos que comprovam curas consideradas impossíveis pela ciência. A explicação oficial geralmente recorre à fé, ao efeito psicológico ou até a erros de diagnóstico. Mas para quem vivenciou essas experiências, não há dúvida de que algo extraordinário aconteceu. Um dos aspectos mais intrigantes dessas relíquias é que muitas delas parecem ativar seus supostos poderes apenas em determinadas condições. Nem todos que entram em contato com esses objetos relatam experiências incomuns.
Em muitos casos, apenas pessoas com forte crença ou em situações extremas afirmam presenciar algo fora do comum. Isso levanta uma questão perturbadora. Será que o poder está realmente no objeto ou na mente humana? Ainda assim, há relatos que desafiam até mesmo essa hipótese. Em diversos momentos da história, fenômenos ligados a relíquias religiosas foram testemunhados por grupos inteiros de pessoas ao mesmo tempo. Aparições luminosas, objetos que se movem sozinhos, odores inexplicáveis que surgem do nada. Eventos assim são difíceis de explicar apenas como ilusões coletivas. E quando múltiplas testemunhas descrevem a mesma experiência com riqueza de detalhes, o mistério se aprofunda ainda mais. Outro ponto curioso é que muitas dessas relíquias sobreviveram ao tempo de maneiras quase milagrosas. Incêndios, guerras, desastres naturais. Enquanto tudo ao redor era destruído, esses objetos permaneciam intactos. Há registros de igrejas completamente queimadas, onde apenas a relíquia sagrada foi encontrada intacta entre os escombros. Coincidência? Proteção divina? Ou algo que simplesmente ainda não compreendemos? A ciência moderna, com toda a sua tecnologia e métodos avançados, já tentou investigar muitos desses casos. E embora algumas explicações tenham sido propostas, nenhuma conseguiu esclarecer completamente todos os aspectos desses fenômenos. Isso não significa necessariamente que sejam milagres, mas também não permite descartá-los como simples fraudes ou ilusões. Talvez o mais fascinante sobre essas relíquias não seja o poder que elas supostamente possuem, mas o impacto que causam nas pessoas. Elas inspiram fé, esperança e, em muitos casos, transformações profundas na vida de quem acredita nelas. Mesmo que não haja uma explicação lógica, o efeito emocional e espiritual é inegável. E no fim, talvez seja exatamente isso que mantém essas histórias vivas ao longo dos séculos. Não importa se são milagres, coincidências ou fenômenos ainda não compreendidos. O fato é que essas relíquias continuam desafiando nossa compreensão da realidade, nos lembrando de que, apesar de todo o conhecimento que acumulamos, ainda existem mistérios que escapam completamente à lógica humana. E você? Se tivesse a oportunidade de tocar uma dessas relíquias, acreditaria no poder dela? Ou preferiria não arriscar descobrir algo que talvez não pudesse explicar?